Olá, amigos, amigas, como vão? Espero que bem. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Vocare. Desta vez abordando um assunto que tem tido bastante destaque nas várias formas de mídia, né? Que é o assunto Larissa Manoela. Nós vimos há alguns dias uma reportagem no programa Fantástico da TV Globo, em que a artista Larissa Manoela, em uma entrevista, se queixou de maneira bastante contundente da relação patrimonial que ela tem com os pais, né, que são seus pais e também sócios em pessoas jurídicas, empresas que reúnem o patrimônio amealhado pela artista Larissa Manoela ao longo da sua carreira, especialmente ao longo da sua carreira mirim. E eu achei conveniente que nós fizéssemos algumas reflexões, tanto pessoais quanto jurídicas, sobre esse episódio, né? Dando algumas opiniões também sobre legislação aplicável a situações em que menores de idade têm atividade profissional e reúnem patrimônio, e tanto essa atividade profissional quanto esse patrimônio são administrados pelos pais. Então tem uma repercussão jurídica também esse assunto, além da repercussão pessoal, comportamental, a questão de relacionamento entre pais e filhos. Enfim, nós temos aí um plexo, um amontoado de relações, tanto pessoais quanto jurídicas, que comportam algumas reflexões. Bom, antes de tudo, né, nós temos que compartilhar aqui com todos uma reflexão sobre o cuidado que todos temos que ter, que todos devemos ter com os julgamentos precipitados feitos em redes sociais. Então, assim, após a entrevista da Larissa Manoela, eu vi a repercussão nas redes sociais desse episódio, e é impressionante como as pessoas fazem julgamentos precipitados com base em notícias que nem sempre têm um respaldo fático necessário, nem sempre tem um respaldo fático sólido o suficiente para que se façam julgamentos. Mais uma vez, nós notamos as redes sociais ou incriminando os pais da Larissa Manoela, ou mesmo taxando a Larissa Manoela de oportunismo midiático. Aqui nós devemos ter cautela. As redes sociais são bons veículos de emissão de opiniões, mas a barreira entre uma opinião e uma ofensa ou um julgamento ofensivo tem sido muito nebulosa nas redes sociais. E isso torna-se ainda algo mais grave quando quem opina de maneira ofensiva ou precipitada ou incorreta é um profissional do mundo do direito. E eu notei vários pronunciamentos de advogados, advogadas, juristas, entre aspas, com base em mínimas informações ou versões, meras versões, já emitindo juízos definitivos de valor sobre o episódio. Isso não é recomendável. Eticamente não é recomendável. Os advogados, assim diz o nosso código de ética, os advogados, quando se põem a opinar sobre determinado tema jurídico, tem que fazê-lo com comedimento, com moderação, com cautela, né? E se for uma questão já judicializada, sob os cuidados de outro advogado, recomenda-se inclusive que nem se emita um juízo de valor, se você não for o advogado da causa. Nesse caso da Larissa Manoela, não há notícia de que o assunto tenha sido judicializado, portanto nós podemos emitir opiniões, mas repito, com cautela, com comedimento, com zelo, em tese, falando em tese, porque nós não temos acesso direto aos fatos, nós falamos em tese, com fundamento em cenários possíveis, e é com esse propósito, é com essa
orientação que estou compartilhando algumas opiniões com os senhores. Então aqui é um primeiro registro, é o de cuidado, o cuidado ético que o advogado deve ter em relação a emitir juízos de valor sobre assuntos nos quais ele não atue diretamente. E se forem assuntos judicializados, ou seja, já objeto de demandas judiciais, aí recomenda-se que o advogado sequer se pronuncie, caso ele não seja o advogado da causa. Tá? Uma segunda observação que faço é a seguinte: essa situação exposta pela artista Larissa Manoela, em que ela afirma ter sido explorada, ou sugere haver sido explorada, ter seu trabalho explorado e o patrimônio consequente desse trabalho explorado no momento em que ela era menor de idade, hoje ela não é mais, ela tem 22 anos hoje, mas essa situação é uma situação que ao longo dos tempos se repete. Nós temos algumas situações emblemáticas do passado que se conectam com essa situação da Larissa Manoela, no sentido de se cogitar de uma exploração de trabalho infantil por parte dos pais. Isso é algo que nós vemos cotidianamente nas ruas, com essas crianças que são exploradas pelos pais nos faróis, pedindo esmola, ou vendendo bala, vendendo chiclete, vendendo pano de prato nas ruas. Isso é algo muito comum, infelizmente, no Brasil, a exploração do trabalho infantil. Mas só vem à mídia, só vem à tona em termos de divulgação, uma situação dessas, quando envolve alguém famoso, digamos assim, alguém que atue profissionalmente, uma criança que tem atividade profissional que atrai a fama. Aí os casos eles são mais, digamos, divulgados e tem mais, aspas, audiência, mas nós não podemos perder de vista que o assunto Larissa Manoela, o caso Larissa Manoela, ele na verdade tem que ser visto como talvez mais uma hipótese de exploração de trabalho infantil quando ela era menor, que em nada difere das cotidianas explorações de trabalho infantil que nós vemos nas ruas. Assim, até me dói um pouquinho no coração que só exista a atenção da mídia para a exploração do trabalho infantil quando o infante cujo trabalho foi em tese explorado é um infante famoso, é uma criança famosa. Não é? Mas é bom, pelo menos que sirva para que abramos os olhos para outras, as mais comuns modalidades de exploração de trabalho infantil. As crianças nas ruas, que são colocadas por seus pais em finais de semana, à noite, para vender bugigangas, miçangas, pano de prato, bala. E crianças muitas vezes não têm idade, 6 anos, 8 anos. Então nós temos que inserir a discussão sobre o caso Larissa Manoela num complexo de circunstâncias maior do que o mero caso Larissa Manoela. Essa é uma situação dramática Brasil afora. Exploração de trabalho infantil. Mas ela é mais visível quando é notada no mundo das artes. E em se tratando de mundo das artes, nós temos casos emblemáticos do passado. Michael Jackson, por exemplo, que iniciou nas artes no grupo The Jackson 5, tinha pouco mais de 6, 7 anos quando fez as suas primeiras apresentações na televisão americana. E ao longo dos anos 70, foi notável a exploração, a atividade abusiva do patriarca Joe Jackson, o pai de Michael Jackson, a atividade abusiva que ele exerceu sobre os filhos, a administração de carreiras abusiva, de maneira abusiva que ele exerceu sobre seus filhos. Os componentes do grupo The Jackson 5, os irmãos Jackson, do qual o mais célebre era evidentemente Michael Jackson. Então essa questão de exploração, de atividade abusiva de pais em relação a carreiras de artistas mirins, seus filhos como artistas mirins, é algo que lamentavelmente não é novo. Muito mais remotamente, no início do século passado, tivemos o exemplo de Shirley Temple, uma multiartista mirim, também celebrizada por ser vítima de exploração paterna. Após o episódio de Michael Jackson, nos anos 70, tivemos a situação do Macaulay Culkin. Lembram-se daquele loirinho que estrelou o filme Esqueceram de Mim? Pois bem, isso no início dos anos 90,
Também muito se cogitou a época de relação abusiva em termos profissionais dos pais em relação ao filho. Britney Spears, também, a cantora, se cogitou de exploração de seu trabalho pelos pais. Então, o assunto Larissa Manoela, em termos de vida artística, pode ser, lamentavelmente, mais um episódio de uma história que se repete. Pais que se dedicam à administração da carreira dos filhos menores e acabam mantendo uma relação abusiva em termos patrimoniais com esses filhos, né? Então essa é uma segunda reflexão. Infelizmente é um histórico que se repete, tem mais evidência quando o assunto vem à tona em virtude do mundo artístico, mas é um assunto maior do que o mundo artístico. Trabalho infantil se explora também nas camadas mais humildes da população. Passemos agora a um terceiro aspecto, um terceiro ângulo de abordagem. Criança pode trabalhar? Menor de idade pode trabalhar? Veja, há dois níveis de menoridade, não é? Há dois níveis de... os menores de idade comportam duas análises em termos de capacidade para a vida civil, para atos da vida civil, dentre eles o trabalho. São menores de idade todos aqueles que têm menos de 18 anos, correto? Mas dentre os menos de 18 anos, nós temos aqueles que têm menos de 16 anos, são os absolutamente incapazes, e nós temos aqueles que têm entre 16 e 18 anos, os relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, só podem trabalhar com autorização judicial, com autorização do poder público. Não é? Isso é um fato. Então, a Larissa Manoela, no momento em que ela inicia sua carreira, em tenra idade, talvez lá com 6, 7 anos, ela pôde exercer atividade profissional naquelas novelas das quais ela participou no SBT, Carinha de Anjo, se eu não me engano, e minha filha viu vários episódios, Chiquititas, talvez, Carrossel, se eu não me engano. Posso estar cometendo aqui algum equívoco, porque eu não sou expert em novelas, muito menos em novelas mais recentes, mas para que ela tenha atuado enquanto menor de 16 anos, deve ter existido uma autorização judicial. Após os 16 anos, o menor pode trabalhar independentemente de autorização judicial. Então esse é um registro que se apresenta como necessário. E o fruto desse trabalho, Rogério? E essa carreira de um menor de idade, como ela é administrada? O menor de idade pode ele próprio administrar sua carreira? Não. O menor de 16 anos, principalmente o menor de 16 anos, ele está submetido ao chamado poder familiar, inclusive em termos de carreira. Se o menor de 16 anos trabalha, ele está submetido ao poder familiar. Assim como o menor de 18. Só que a submissão do menor de 18, o maior de 16 e o menor de 18 ao poder familiar era um pouco mais tênue. Ele tem alguma margem de independência, de autonomia. Mas quanto ao menor de 16, ele está integralmente submetido ao poder familiar. E o que vem a ser o poder familiar? O poder familiar está relacionado ao dever dos pais de sustento, guarda, cuidado e educação dos filhos menores. É um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa de seus filhos e também aos bens de seus filhos enquanto eles tiverem menos de 18 anos. Lembrando que entre 16 e 18 o poder familiar é mais tênue e abaixo de 16 anos o poder familiar é muito intenso. Absoluto, aliás. Então vejam, os pais têm o dever, não só o poder, mas o dever de administrar a carreira dos filhos que trabalhem, dos filhos menores que trabalhem, e também administrar o patrimônio desses filhos. E não só administrar, usufruir também o patrimônio desses filhos. Então, os genitores, pai e mãe, no exercício do poder familiar, educação, guarda, sustento, caso os filhos submetidos ao poder familiar tenham atividade profissional, recebam por essa atividade profissional, o fruto dessa atividade profissional, não só o fruto, mas a carreira dos filhos e os frutos dessa carreira, eles ficam submetidos ao chamado poder familiar. Os pais têm
o chamado usufruto legal dos bens dos filhos amealhados durante a carreira destes com menos de 18 anos, e os pais também têm a administração dos bens dos filhos menores que estão sob sua autoridade. É o que dispõe o artigo 1689 do Código Civil. Então vejam, de conformidade com o artigo 1689 do Código Civil, tanto a carreira quanto os frutos da carreira dos filhos menores de 18 anos ficam submetidos ao poder familiar. Os pais têm usufruto dos bens e a administração desses bens dos filhos. Agora, qual é o ponto? Usufruto e administração dos bens dos filhos, que devem ser exercidos, esse usufruto e essa administração, no melhor interesse dos filhos. Esse é o ponto. Este é o ponto sensível da questão. Os pais têm o poder-dever de administrar e usufruir do patrimônio amealhado pelos filhos menores em virtude da sua profissão. Agora, é uma espécie de poder que é exercido a serviço dos filhos, no melhor interesse dos filhos. E aqui nós talvez tenhamos um problema, de acordo com os relatos que temos ouvido, no caso Larissa Manoela. Porque justamente a queixa que a Larissa Manoela fez na entrevista do Fantástico é que ela era privada da fruição desses bens enquanto menor. E também depois da sua maioridade. Então aqui nós não tenhamos talvez, a administração no melhor interesse dos filhos, da filha no caso concreto. E aqui há um ponto. Né? Os pais não são, entre aspas, donos dos filhos. Os pais, diante de filhos que tenham atividade remunerada, os pais têm o dever de administrar e usufruir dos bens amealhados pelos filhos para que essa administração e essa fruição revertam em prol dos filhos. E talvez aqui nós tenhamos o grande problema. Né? Então nós temos aqui não apenas um poder de administração e de fruição de bens dos filhos pelos pais quando os filhos são menores, mas sim um dever-poder. Um poder-dever. Não é? Outro ponto a ser observado é que tanto este poder de administração e fruição pelos pais dos bens dos filhos menores e da carreira dos filhos menores, tanto esse poder é limitado e deve ser exercido a serviço dos filhos ou no melhor interesse dos filhos, que o artigo 1691 do Código Civil dispõe que não podem os pais alienar, ou seja, vender, em termos mais simples, ou onerar, dar em garantia, por exemplo, os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo se houver a demonstração de necessidade de venda dos bens dos filhos ou oneração desses bens no melhor interesse deles, filhos. Diz aqui o artigo 1691, no melhor interesse da prole, sempre mediante prévia autorização do juiz. Traduzindo em miúdos, trocando em miúdos, diz o artigo 1691 do Código Civil que esse poder de administração dos pais sobre o patrimônio dos filhos menores, ele tanto deve ser exercido no melhor interesse da prole, que os pais não podem vender ou onerar tais bens dos filhos, ou mesmo contrair dívidas em nome dos filhos, salvo se esta alienação, esta oneração ou esta contração de dívidas, comprovadamente, revertam em prol do menor. Vejam aqui uma clara disposição legal, 1691 do Código Civil, que estipula que o poder-dever estabelecido no artigo 1689, de administração pelos pais dos bens dos filhos, encontra um limite. Um limite. Só haverá venda de bens dos filhos pelos pais, enquanto os filhos forem menores, se houver autorização do juiz. É a parte final do artigo 1691, do caput do artigo 1691. Mediante prévia autorização do juiz, só pode existir a venda de bens dos filhos. Então nós temos aqui uma clara demonstração legislativa de que essa administração de bens dos filhos menores sofre limitações. Ela está limitada, inclusive, pelo Poder Judiciário para fins de alienação ou gravação com ônus reais dos bens dos filhos menores. E um pouco mais adiante, se os filhos menores
tiverem mais de 16 anos e menos de 18 anos, sequer haverá o usufruto e a administração de bens pelos pais. É o que diz o artigo 1693, inciso 2º do Código Civil. Vejam lá, 1693, inciso 2º. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais, inciso 2º, os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Vejam aqui mais uma contundente demonstração de que essa administração e fruição ela é limitada. Aqui ela sequer existe. Ambas sequer existem, melhor dizendo, se os filhos forem maiores de 16 e menores de 18. Os pais, nessa faixa de idade, entre 16 e 18 anos, eles sequer administram os bens dos filhos e a carreira dos filhos. Eles exercem mera assistência. A assistência, que é algo menor do que a administração, do que representação. Então aqui vejam que a lei, após os 16 anos dos filhos, artigo 1963, já confere autonomia, alguma autonomia aos filhos, até os 18 anos. Eles têm gestão de sua carreira e de seu patrimônio, eles são assistidos pelos pais. Os pais os assistem em atos relacionados à carreira e à gestão de patrimônio. A administração e usufruto puro e simples dos bens dos filhos acontece abaixo de 16 anos, né? No caso da Larissa Manoela, nós temos que identificar uma situação importante. As queixas que a Larissa Manoela fez na entrevista ao Fantástico, tanto a primeira quanto a segunda, queixas essas que vêm se difundindo em mídia, elas foram queixas feitas agora, com a Larissa Manoela com 22 anos, ou seja, 4 anos após a sua maioridade. Então nós temos que discernir duas situações nesse cenário. A partir dos 18 anos até os atuais 22 anos, todas as queixas da Larissa Manoela de que ela tem ínfima participação nas empresas constituídas pelos pais para gerir a sua carreira e o seu patrimônio, essas queixas de que ela tem pouca participação, de que ela não tem gestão dos seus bens, de que ela não é administradora das empresas, a partir dos 18 anos e até hoje, 22 anos, são queixas que se resolvem no âmbito do direito societário, de uma negociação com os pais. Não há mais aqui a circunstância da Larissa Manoela menor. Então, essas disposições legais que compartilhei com as senhoras, com os senhores há pouco, elas não se aplicam mais a partir dos 18 anos de Larissa Manoela. Então, nós, a rigor, em termos jurídicos estritos, hoje, a Larissa Manoela pode fazer uma queixa de que ela não tem, que ela é alijada do patrimônio, ou que ela é distanciada do seu patrimônio pelos pais e tem pouca participação societária. Essas queixas se circunscrevem a uma questão negocial entre sócios, que a rigor, hoje, Larissa Manoela e os pais são sócios de pessoas jurídicas. É uma relação puramente societária. Não importa para essa relação societária hoje a condição deles de pais e filhos, e filha, no caso. Agora, se esse mesmíssimo cenário acontecia quando a Larissa Manoela era menor de 18 anos, e principalmente menor de 16 anos, ou seja, se ainda menor de 18 anos, melhor dizendo, se já menor de 18 anos, ela tinha ínfima participação societária, o patrimônio era concentrado em pessoas jurídicas, patrimônio auferido com o trabalho dela, e esse patrimônio era dirigido, administrado pelos pais, inclusive com vendas e compras, com endividamento, sem autorização judicial, e não no melhor interesse de Larissa Manoela, aí sim nós teríamos um problema lá atrás. Mas vejam, o decurso do tempo e a maioridade de Larissa Manoela acabaram fechando aquele momento da vida da família. Então, se hoje ela tivesse 17 anos, por exemplo, e suscitasse essas queixas que ela suscitou na televisão, na entrevista ao Fantástico, demonstrando que ela é distanciada do patrimônio, que os pais a excluem da administração, ou melhor dizendo, a excluem da fruição dos bens, que esse patrimônio reunido em pessoas jurídicas é administrado não no interesse dela e sim dos pais, aí sim nós teremos um grande problema e nós poderemos estar diante de situação de nulidade
com o patrimônio de Larissa Manoela. E me parece que ela até tomou a decisão de abrir mão do patrimônio, da sua participação societária, para constituir novo patrimônio daqui para frente. Agora, se ela fosse menor de idade, aí sim nós teríamos realmente um caso em que a lei civil repeliria essa postura supostamente abusiva dos pais de não exatamente administrar os bens de Larissa Manoela ou sua carreira em benefício dela própria, e sim em benefício deles, pais. Isso realmente não é compatível com a legislação aplicável às situações de menores de idade que trabalham e que têm patrimônio. Mas, meus caros, são algumas breves considerações sobre essa triste história. É triste porque envolve pelo menos momentaneamente, uma ruptura entre filha e pais, mas lamentavelmente é algo que se repete ao longo da história. Eu acho que sim, uma última palavra que compartilho com todos é a seguinte: eu acho que essas relações ficam muito monetizadas ao longo dos tempos, e quando uma relação é excessivamente monetizada, a espiritualização, ela fica em segundo plano. O que está faltando aí é um pouco de sensibilidade espiritual e de relacionamento para que todos, pais e filha, nesse cenário triste, dialoguem e tenham uma convergência sobre o que é de cada qual. Eu acho que realmente, se o trabalho foi da garota, da moça, Larissa Manoela, ela tem que ter ela tem que receber o fruto maior do seu trabalho, e não uma parte ínfima como vinha acontecendo. Mas isso fica para um outro podcast. Muito obrigado, beijos e abraços a todos.